continuando no diagnóstico, isso até ressalta um pouco a importância do diagnóstico ser médico, né? Que não é só essa avaliação clínica ali, da conversa, entrevista com os pais, para saber como que a criança se comporta socialmente, como são os padrões dela, mas também precisa fazer um exame físico, por exemplo, porque tem outras doenças que são mais associadas, que é a neurofibromatose, a esclerose tuberosa, ter traços dismórficos. Ter esses diagnósticos tem mais chance de ter um autismo junto. A avaliação da audição, da fala e da linguagem, né, para avaliar melhor essa comunicação. A audição, por exemplo, aqui tem até uma tabela desse protocolo, que são todos os exames que são indicados em cada situação. Mas o teste auditivo, quando desconfia, todo mundo faz. Porque muitas vezes a criança não fala por uma deficiência auditiva, então isso tem que ser descartado antes de dar o diagnóstico de autismo mesmo. Aí os outros exames aqui é de acordo com, é bem individualizado, você não vai fazendo tudo em todos os indivíduos, mas o teste genético, por exemplo, é uma coisa que já a Academia Americana já é padronizada, eles orientam todo mundo já a fazer de cara durante o processo de investigação. Então, além do exame genético, a Academia Americana também pontua a importância de avaliar a parte cognitiva, as habilidades adaptativas de cada um e a avaliação sensorial para auxiliar no diagnóstico. Entrando na parte de inventários, tem vários inventários, os padrão ouro aqui são esses dois que eu destaquei. Eu citei aqui só os que têm validação já em português, mas os inventários não são coisas simples de se aplicar. Tem alguns que têm até uma capacitação, um profissional se inscreve em um curso todo, porque é uma coisa realmente mais extensa, tem entrevista com os pais e tudo. Eu trouxe algo que vai ser mais para a gente poder usar aqui na prática, né? Que foi justamente a Universidade de Cambridge, fez uma adaptação desse questionário que era o AQ, ele antes era AQ50, então eram 50 perguntas. E eles passaram para o AQ10, só 10 perguntas para fazer, e é um autoteste, né? Auto-aplicável, de rastreio. Então, se é rastreio, não quer dizer se deu alteração que você tem. Claro, para você procurar um profissional, se for o caso, é algo que dá pra gente aplicar quando a gente desconfia, né, do paciente ter. Aí aqui tá ele como um todo, eu deixei ele aqui mais... Então aqui, as 10 perguntas, as respostas vão ser ou concordo plenamente ou parcialmente, então 2 concordos, e os discordos parcialmente e plenamente. E aí tem um gabarito, não quer dizer que tipo, para ser autista é só uma coluna aqui não. Então vai variar uma resposta da outra. A primeira, costumo notar pequenos sons quando outros não percebem. Eu geralmente me concentro mais no todo de uma imagem ao invés de pequenos detalhes. Acho fácil fazer mais de uma coisa de uma só vez. Se houver uma interrupção, posso voltar para o que eu estava fazendo muito rápido. Acho fácil ler nas entrelinhas quando alguém está falando comigo. Eu sei dizer se alguém que está me ouvindo está ficando entediado. Então essa percepção mais subjetiva aí. Quando estou lendo uma história, acho difícil descobrir as intenções dos personagens. Gosto de coletar informações sobre categoria de coisas. Por exemplo, tipos de carro, tipos de pássaro, tipos de trem, tipos de planta. Acho que é fácil descobrir o que alguém está passando ou sentindo apenas olhando para o rosto da pessoa. E por último, acho difícil entender as intenções das pessoas. Aí então, gabarito. Você marca um ponto para cada resposta positiva, no 1, 7, 8 e 10. E aqui, o plenamente e o parcialmente, os dois contam um ponto normal, não tem peso, né, o plenamente e tudo, mas você estar mais nos extremos é algo que chama mais atenção, a discordar, né, das outras perguntas. Então, aí indo para o diagnóstico dos adultos, que é da nossa realidade, né, como eu pontuei, daqueles que passou despercebido ao longo da vida. Primeiro, ficou uma geração perdida aí, sem diagnóstico, tanto pelas mudanças dos critérios, quanto falta de conhecimento mesmo, então pode ser comum ainda mais agora com essa questão das redes sociais, trazendo informações, aparecer gente querendo saber se tem ou não. A gente vai ter alguns vieses aí, que é justamente quando a gente foi lá na história de vida da pessoa, de memória mesmo, dela saber pontuar, às vezes os pais ou quem conviveu não pode estar presente para relatar como é que foi esse período da infância dela, questões de escola que costuma ajudar muito também, a gente não vai ter essa informação, então pode ter essa dificuldade aí.
É muito comum receber outros diagnósticos desse quadro, esse nível 1, questões de fobias mesmo, um quadro depressivo, ansioso, vou pontuar isso na frente, ressaltando que tem que trazer um prejuízo, então muitas vezes o paciente vai vir falando que tem dificuldade no trabalho, no relacionamento, e se a gente não tem esse olhar, a gente pode ir conduzindo mesmo a hipótese diagnóstica para um outro quadro, né? Então, para ressaltar isso. E uma das coisas que eu vi que mais impacto, até eu trouxe um artigo aí que eu vou pontuar, é essa questão da autocompreensão. Porque ao longo da vida a pessoa teve algumas dificuldades, tentou se adaptar, muitas vezes literalmente tentando imitar o comportamento do outro, e diante dos relacionamentos na vida, as pessoas queixavam de algumas coisas, de alguns comportamentos, alguma forma de reagir, e ela nunca achou que estava fazendo mal, né, por ter dificuldade aí com a subjetividade das coisas, da emoção, e se entender por que ela está reagindo daquela forma, por que ela se comporta daquela forma. Então, essa questão da autocompreensão é algo muito significativo, e também de perceber que algumas coisas você não tem muita habilidade mesmo, e até aceitar isso, sabe? E tendo o diagnóstico, você vai poder procurar os serviços, a forma de te ajudar mesmo, e até os benefícios aí que o diagnóstico pode te trazer, questões judiciais mesmo, né? Eu quis trazer esse artigo, que é uma revisão mais recente, é de 2020, falando justamente de alguns pontos do diagnóstico de adulto. Então, vários estudos mostraram o impacto emocional, que é isso que eu falei, dessa autocompreensão da pessoa se entender, só que, ao mesmo tempo, viu dificuldade de acesso aos serviços, né? Não estava preparado ali, foram inconsistentes, faltou serviços formais mesmo para ter apoio de como que ele vai se adaptar, o que ele precisa trabalhar de acordo com as dificuldades que tem. Outro ponto, as estratégias de enfrentamento. Então, ao longo da vida, parece que principalmente mulheres têm uma tendência a camuflar mais os comportamentos. Se é um quadro nível 1, de passar despercebido na infância. Aquela criança é quietinha, ela não dá trabalho, aquilo vai passando, só que pode ser um autismo aí que ninguém se atentou. E aí, essa questão social de começar a imitar mesmo os outros, de aprender a se comportar e ficar realmente camuflado o autismo para a pessoa e para os outros, né, ao redor. Os transtornos mentais aí também estão muito associados ou até com diagnósticos equivocados, que é em relação à depressão, principalmente, ansiedade. Muitos receberam tratamento de algum outro quadro e até atrapalha depois, igual que recebeu tratamento prolongado de saúde mental antes de obter uma avaliação de autismo. E aí depois a pessoa, até para querer procurar, insistir em ter um diagnóstico, ela fica mais resistente, porque ela foi em vários profissionais, às vezes entrava, com um antidepressivo, ficava, não tinha uma resposta legal, tomou por muito tempo, fica desesperançosa mesmo e não procura mais. E as porcentagens, né, que eu comentei, depressão e ansiedade são os diagnósticos mais comuns. E eu vi também bullying, história de bullying e ideação suicida também são coisas pra gente ficar em alerta e investigar a história de vida da pessoa de poder ser um autismo nível 1. Qual que é o tratamento então? Quando a gente fala ali, né, das crianças e tudo, quanto antes for o diagnóstico, antes a gente começa o tratamento, e o que tem mais evidência científica é essa terapia de ABA, que é a análise de comportamento aplicada. E essa terapia, ela precisa ser bem feita, né? Ter um número de horas, parece que é um número de horas muito alto por semana, principalmente ali no começo, para conseguir aproveitar essa neuroplasticidade, esse momento ali da infância, para ter um resultado. Invista na sua carreira, seja fellow da Shelter. Para o adulto, a gente vê a TCC, é algo interessante aí para ajudar no tratamento, né? Até dessas inabilidades, né? As crenças que a pessoa já tem em relação a isso, o que dá para ela adaptar, a medicação é usada mais para esses comportamentos de agressividade e irritabilidade, que a gente usa a risperidona ou o aripiprazol ali desde a infância, né? E é muito comum o transtorno do sono. E a melatonina tem várias evidências aí também para o transtorno do sono para autistas. Parece que eles têm uma deficiência na produção mesmo da melatonina.
Aí eu trouxe também algumas curiosidades, que é essa máquina de eye tracking, que é justamente um rastreio do olhar, e essa máquina já foi aprovada no FDA, então para chegar aqui em outros países e poder ser usada para estudos mesmo e ajudar no diagnóstico futuramente, já facilita muito. É bem interessante porque a gente pode usar em bebês, então aqui de 16 a 30 meses, então um diagnóstico muito precoce, intervenção ser muito favorável ali para aproveitar essa fase de maior neuroplasticidade. Eu até coloquei umas imagens aqui, esse estudo que estão fazendo, a criança fica na posição frontal diante de 2 paradigmas, aí fica um estímulo não social, fica ali passando imagens igual círculos, mudando as cores, e o outro estímulo social, são crianças dançando, crianças brincando, e vai ver para onde o olhar desse bebê se direciona e foca. A tendência maior, lógico que tem espectros aí pegando toda a população, mas a tendência maior é que os autistas fiquem no estímulo não social. E aí a ideia é realmente dessa máquina ali para, sei lá, puericultura, todas essas coisas. Este outro, que inclusive é até um estudo de um brasileiro que estuda muito autismo lá nos Estados Unidos, mas é sempre fotos, então é uma sequência de fotos, só foto, então não tem movimentação nenhuma. E aí olha a questão da área social, que o autista ele tende a olhar para as partes não sociais e quem não tem um autismo focar nas partes das expressões gestuais mesmo. E aí faz depois, né, um gráfico aqui, como começou o olhar, ele foi direcionando para essa região da maioria e do autista para outra região. E a última curiosidade, esse artigo foi publicado na The Lancet, que é justamente um conjunto de recomendações gerais para autismo, mas eles trazem um conceito novo, que é um termo de autismo profundo, que esse conceito pode ser dado para crianças acima de 8 anos, que é considerada a parte que as intervenções ali de ABA vão ser mais improváveis de realmente fazer uma diferença, que já reduz muito a neuroplasticidade. E as crianças, nesse caso, né, vão ser classificadas como a partir de 8 anos com deficiência intelectual grave ou profunda, e em relação à fala também, a linguagem verbal, não verbal ou minimamente verbal, que isso já está até de acordo com a classificação, vai ser do CID-11, né? Que é autismo, você tem que colocar se ele com deficiência intelectual, sem deficiência intelectual, verbal ou não verbal. Então esse termo ainda não esse artigo é do começo do ano passado, é algo que está entrando aí para o meio científico para ser usado e vai ajudar muito até nas pesquisas, que eles até citam o estudo com o canabidiol para o tratamento. Eles tentaram pegar um grupo de crianças com autismo nível 3, mas ainda fica algumas diferenças ali na seleção da amostra. E se for usar esse termo autismo profundo, já fecha mais esse grupo, fica mais fácil fazer essa seleção da amostra e poder fazer os estudos depois. Aqui só destacando, né, desde 2018 já tem essa questão do atendimento prioritário. Esse símbolo? É o símbolo de É. Ah, é? Não, que legal, não sabia não. Tem em alguns lugares, eu já tem tempo que eu vejo em alguns lugares esse símbolo. E por último, que o Dia Mundial de Conscientização do Autismo é 2 de abril.